O planeta Terra é, ao mesmo tempo, um paraíso e um campo de batalha. Enquanto alguns lugares encantam pela beleza, outros guardam perigos capazes de desafiar até os mais corajosos aventureiros. Estamos falando de regiões tão extremas que parecem saídas de outro mundo. Desertos que queimam como fornos. Vulcões que podem explodir a qualquer instante. Mares que engolem navios inteiros e territórios proibidos onde a própria vida está em risco. Hoje, você vai descobrir os 10 lugares mais perigosos do planeta, locais onde a beleza se mistura com a morte, onde cada passo pode ser o último. E acredite, alguns desses lugares estão mais perto do que você imagina. Antes de embarcarmos nessa jornada, já deixa o like, compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como este. Assim você nos ajuda a continuar trazendo documentários cheios de mistério, aventura e descobertas. Prepare-se, porque a lista que você vai ver agora vai bugar a sua mente. Chernobyl, Ucrânia. Nos anos 80, a cidade de Chernobyl, na Ucrânia, era apenas mais um ponto no mapa da União Soviética. Mas em abril de 1986, o nome Chernobyl se transformou em sinônimo de catástrofe nuclear. A explosão do reator número 4 da usina liberou para a atmosfera uma quantidade de radiação centenas de vezes maior do que a das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. O resultado foi devastador. Milhares de pessoas morreram. Regiões inteiras foram evacuadas e uma área de exclusão de 30 quilômetros foi criada em torno do reator. Décadas se passaram, mas Chernobyl continua sendo um dos lugares mais perigosos do planeta. A radiação, invisível e silenciosa, ainda se esconde no solo, nas florestas e até mesmo nas construções abandonadas. A cidade de Pripyat, que um dia abrigou quase 50 mil pessoas, hoje é uma cidade fantasma congelada no tempo. Roupas, brinquedos e móveis permanecem intactos, como se seus moradores tivessem desaparecido de um dia para o outro. O mais assustador é que a própria natureza voltou a ocupar a região. Lobos, cavalos selvagens, javalis e aves raras vivem hoje entre os prédios abandonados, aparentemente imunes aos níveis de radiação que ainda são perigosos para os humanos. É um lembrete de que a vida sempre encontra um caminho, mas também uma prova de como nossas ações podem transformar lugares inteiros em cenários mortais. Visitar Chernobyl é possível, mas apenas com guias autorizados e por tempo limitado. Mesmo assim, os riscos permanecem. Um simples descuido pode expor visitantes à radiação suficiente para causar doenças sérias. Chernobyl não é apenas um lugar perigoso, é um símbolo. Um lembrete sombrio do preço da imprudência tecnológica e do quanto a humanidade ainda precisa aprender a conviver com as forças que tenta dominar. Vale da Morte, Estados Unidos. Imagine um lugar tão quente e implacável que parece desafiar os limites da sobrevivência humana. Esse lugar existe e fica nos Estados Unidos. Estamos falando do Vale da Morte, localizado no deserto da Califórnia, um dos ambientes mais hostis de todo o planeta. O nome não é um exagero. As temperaturas aqui já ultrapassaram os 56 graus. Um dos recordes de calor mais altos já registrados na Terra. No auge do verão, o solo pode atingir temperaturas capazes de fritar um ovo em segundos. A umidade do ar é quase inexistente, e a desidratação pode matar em poucas horas qualquer um que ouse caminhar sem preparo. Mas não é apenas o calor extremo que torna o Vale da Morte um lugar perigoso. A região também é marcada por paisagens traiçoeiras. Dunas gigantescas que mudam de posição com o vento. Canhões estreitos que podem se tornar armadilhas mortais em caso de chuvas repentinas. E áreas salinas que se estendem até perder de vista, confundindo a percepção de distância e direção. Apesar de tudo isso, o Vale da Morte exerce um fascínio único. Milhares de turistas visitam o local todos os anos para contemplar suas paisagens surreais. Montanhas multicoloridas, lagos temporários que surgem após raríssimas chuvas, e formações geológicas que parecem pertencer a outro planeta. Mas até mesmo esses visitantes são constantemente alertados. Uma distração pode ser fatal. A história do Vale da Morte está repleta de relatos de viajantes e exploradores que perderam a vida tentando atravessá-lo. Um território onde o menor erro pode custar caro. Um lembrete cruel de que, diante das forças da natureza, a humanidade ainda é vulnerável. No Vale da Morte, não há espaço para descuidos. É um lugar onde a beleza e o perigo andam lado a lado.
e onde a sobrevivência depende do respeito absoluto à natureza. Monte Everest. Nepal, Tibete. O Monte Everest é para muitos o maior desafio da vida. Com 8.849 metros de altitude, é o ponto mais alto da Terra e também um dos lugares mais perigosos do planeta. Desde que foi escalado pela primeira vez em 1953, o Everest se tornou um símbolo de conquista humana, mas também um cemitério congelado para centenas de alpinistas que nunca retornaram. O que torna o Everest tão letal não é apenas a sua altura, é a combinação de fatores extremos: frio intenso, tempestades repentinas, avalanches e, principalmente, a chamada Zona da Morte, que começa acima dos 8.000 metros. Nesse ponto, o ar contém apenas 1/3 do oxigênio necessário para a sobrevivência humana. Cada passo exige esforço sobre-humano, e até mesmo respirar se torna uma tarefa dolorosa. Muitos alpinistas perdem a vida por exaustão, desidratação ou simplesmente porque o corpo não consegue se adaptar à falta de oxigênio. Outros ficam presos em avalanches ou caem em fendas escondidas sob a neve. E o mais assustador: os corpos daqueles que não conseguem retornar muitas vezes permanecem ali, congelados, servindo como marcos sombrios no caminho para o topo. Apesar dos riscos, o Everest continua atraindo aventureiros de todo o mundo. Para alguns, chegar ao cume é realizar um sonho, a prova máxima de superação. Para outros, é um risco calculado que pode facilmente se transformar em tragédia. As filas de alpinistas esperando para alcançar o topo, vistas em anos recentes, mostram que o fascínio pelo Everest continua inabalável, mas também revelam a imprudência de subestimar a montanha. O Everest não perdoa erros. Ele é belo e majestoso, mas letal. E cada pessoa que se atreve a desafiá-lo precisa estar ciente de que ali, a natureza é soberana, e a vida humana depende de uma tênue linha entre a coragem e a imprudência. Lago Natron, Tanzânia. Na Tanzânia, ao norte do continente africano, existe um lago que mais parece uma miragem surreal. Suas águas têm um tom vermelho intenso, quase hipnótico, como se fossem tingidas por sangue ou fogo líquido. Mas não se engane, o Lago Natron é um dos lugares mais perigosos do planeta. A explicação para a coloração está em sua química letal. O lago é extremamente alcalino, com pH que pode ultrapassar 10, e temperaturas que chegam a 60 graus. Essas condições tornam suas águas tóxicas para quase todas as formas de vida. Animais que entram em contato com o lago ficam literalmente calcificados. Seus corpos se transformam em estátuas petrificadas pelo acúmulo de sais minerais. Fotos de aves, morcegos e até pequenos mamíferos fossilizados às margens do lago revelam o quão letal ele pode ser. Apesar da hostilidade, o Lago Natron é um ecossistema único. Milhares de flamingos migram para a região todos os anos para se reproduzir, usando pequenas ilhas de sal como refúgio contra predadores. É um paradoxo da natureza. O que é mortal para a maioria das criaturas se torna um santuário para outras. A paisagem, vista do alto, é espetacular. Tons de vermelho, laranja e branco se misturam como se fossem pinturas abstratas espalhadas pela superfície. Mas sob essa beleza estranha se esconde a morte. Uma simples queda nessas águas poderia ser fatal. O Lago Natron é um lembrete poderoso de que nem sempre a natureza mostra seu perigo com tempestades ou explosões. Às vezes, o risco está em sua calma aparente, escondido em um cenário de beleza quase sobrenatural. É um lugar onde o fascínio e o medo caminham lado a lado. Deserto de Danakil, Etiópia. No nordeste da Etiópia existe um cenário que parece pertencer a outro planeta. O deserto de Danakil é considerado por muitos cientistas o lugar mais inóspito da Terra, um verdadeiro inferno em solo africano. Suas paisagens lembram mundos alienígenas, com crateras fumegantes, lagos de ácido sulfúrico, fontes de enxofre em ebulição e formações rochosas de cores intensas que parecem pintadas à mão pela própria fúria da Terra. As temperaturas aqui ultrapassam facilmente os 50 graus Celsius durante o dia, e a sensação térmica pode ser ainda maior. É como viver dentro de um forno. Pouquíssimas formas de vida conseguem sobreviver nesse ambiente, e os humanos que se aventuram por lá dependem de suprimentos externos, pois nada cresce no solo tóxico da região. O perigo não está apenas no calor escaldante. O Danakil repousa sobre uma área de intensa atividade geotérmica. Vulcões ativos podem entrar em erupção a qualquer momento, liberando lava incandescente e gases letais. Lagos de ácido,
com cores vibrantes que variam entre o verde neon e o amarelo brilhante, escondem uma armadilha mortal. Um simples contato com a água pode causar queimaduras graves. Apesar de ser um lugar que desafia a sobrevivência, o Danakil atrai aventureiros e cientistas fascinados por sua estranheza. Micro-organismos extremófilos encontrados ali ajudam pesquisadores a entender como a vida poderia existir em outros planetas, como Marte. Ou seja, esse deserto é não apenas uma ameaça, mas também uma janela para o estudo do cosmos. O deserto de Danakil é um lembrete brutal de que a Terra pode ser tão hostil quanto fascinante. Um lugar onde o perigo está em cada passo e onde a beleza se mistura com a morte. Não é à toa que ele é conhecido como a porta de entrada para o inferno. Triângulo das Bermudas. Atlântico. Entre a Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas existe uma área que há séculos desperta medo, mistério e especulação. Conhecida como o Triângulo das Bermudas, essa região do Atlântico já foi palco de inúmeros relatos de desaparecimentos de navios, aviões e até submarinos inteiros. Histórias que alimentaram lendas de piratas, alienígenas, portais para outras dimensões e até maldições ancestrais. O mistério começou a ganhar fama mundial no século XX, quando uma série de desaparecimentos chamou a atenção da imprensa. Um dos mais famosos foi o chamado Voo 19, em 1945. 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos simplesmente desapareceram durante um treinamento de rotina. Nenhum destroço foi encontrado e a tripulação nunca mais foi vista. Ao longo das décadas, dezenas de casos semelhantes alimentaram o mito de que algo inexplicável acontece naquela área. Cientistas, no entanto, oferecem explicações mais racionais. O Triângulo das Bermudas é uma região de clima instável, sujeita a tempestades violentas e correntes marítimas traiçoeiras. Além disso, a presença de grandes depósitos de gás metano no fundo do mar poderia, em teoria, reduzir a flutuabilidade das embarcações, fazendo-as afundar repentinamente. Campos magnéticos também podem interferir nos instrumentos de navegação, desorientando pilotos e marinheiros. Ainda assim, o Triângulo das Bermudas continua sendo um símbolo de mistério. Até hoje, há quem acredite em explicações sobrenaturais, portais interdimensionais, bases submersas e até abduções alienígenas. A verdade é que a região mistura ciência, lenda e imaginação em doses iguais, o que a torna ainda mais fascinante. O Triângulo das Bermudas é um exemplo claro de como o desconhecido nos atrai e nos assusta ao mesmo tempo. Um lugar onde realidade e mito se confundem, e onde cada desaparecimento reforça a aura de mistério que envolve esse pedaço do oceano, Ilha da Queimada Grande, Brasil. A poucos quilômetros da costa de São Paulo, existe um pedaço de terra que carrega uma reputação assustadora. O nome oficial é Ilha da Queimada Grande, mas ela ficou conhecida pelo mundo inteiro como a Ilha das Cobras. E não é difícil entender por quê. Esse é um dos lugares mais perigosos do planeta. Tanto que a entrada é proibida para turistas. Estima-se que na ilha existam milhares de serpentes, com densidade impressionante. Em alguns pontos, dizem que pode haver até 5 cobras por metro quadrado. A mais famosa delas é a jararaca ilhoa, uma espécie endêmica que só existe ali. Seu veneno é considerado um dos mais potentes do mundo, capaz de causar morte rápida e dolorosa. A origem desse ecossistema letal está ligada ao passado geológico da região. Milhares de anos atrás, o aumento do nível do mar isolou a ilha do continente. As serpentes que ficaram presas ali evoluíram sem predadores naturais. Para sobreviver, desenvolveram um veneno ainda mais poderoso, capaz de abater aves migratórias em pleno voo. O resultado foi a criação de um verdadeiro santuário, não para humanos, mas para cobras. Por causa desse perigo, a Marinha do Brasil proíbe visitas à ilha, permitindo apenas a entrada de pesquisadores autorizados. Mesmo assim, cada expedição precisa ser feita com extremo cuidado. Histórias de pescadores que se arriscaram a desembarcar e nunca mais voltaram alimentam a aura sombria do lugar. Há até lendas de tesouros escondidos protegidos pelas serpentes. Hoje, a Ilha da Queimada Grande é um dos pontos mais mortais do planeta. Um pedaço de natureza intocado, onde a vida floresce de maneira tão radical que tornou impossível a presença humana. Um lembrete de que, em alguns lugares, o melhor que podemos fazer é manter distância. Centralia, Estados Unidos. No coração da Pensilvânia, nos Estados Unidos, existe uma cidade que praticamente desapareceu do mapa.
O nome dela é Centralia, e sua história é digna de um filme de terror. O que parecia uma comunidade tranquila, com ruas movimentadas e casas simples, se transformou em um dos lugares mais perigosos e inóspitos do planeta. Tudo começou em 1962, quando um incêndio acidental atingiu uma mina de carvão subterrânea. O fogo encontrou combustível praticamente inesgotável e, desde então, nunca mais foi apagado. Décadas depois, as chamas ainda queimam sob a terra, consumindo lentamente os veios de carvão que se estendem por quilômetros. O perigo de Centralia não está apenas nas altas temperaturas subterrâneas, mas nos gases tóxicos liberados pelo incêndio. Monóxido de carbono e dióxido de enxofre escapam do solo por rachaduras, tornando o ar venenoso. Em alguns pontos, a terra literalmente desmorona, criando crateras fumegantes que podem engolir carros ou pessoas. Com o tempo, a cidade foi sendo evacuada. Ruas foram fechadas, casas demolidas e moradores forçados a abandonar suas vidas. Hoje, Centralia é praticamente uma cidade fantasma. Restam apenas algumas poucas residências, habitadas por pessoas que se recusaram a partir, vivendo sobre um inferno subterrâneo que pode durar mais de 200 anos. O cenário é surreal. Estradas rachadas de onde escapa fumaça, placas enferrujadas alertando sobre riscos invisíveis e silêncio absoluto em um lugar que já foi cheio de vida. Para quem passa por ali, a sensação é de caminhar sobre um vulcão adormecido, prestes a despertar a qualquer momento. Centralia é um lembrete sombrio de como o descuido humano pode transformar um lugar comum em um pesadelo eterno. Uma cidade engolida pelo fogo, condenada a queimar por séculos, e que hoje existe apenas como um aviso do preço da imprudência. Monte Merapi, Indonésia. Na ilha de Java, na Indonésia, ergue-se o imponente Monte Merapi, cujo nome significa literalmente Montanha de Fogo. E ele faz jus ao título. Com mais de 2.900 metros de altura, o Merapi é um dos vulcões mais ativos do mundo, responsável por erupções frequentes e devastadoras ao longo da história. A cada poucos anos, o Merapi desperta, cuspindo cinzas, lava incandescente e nuvens piroclásticas capazes de se mover a centenas de quilômetros por hora. Essas nuvens, compostas por gases superaquecidos e fragmentos de rocha, são letais, destroem tudo em seu caminho e podem carbonizar vilarejos inteiros em questão de minutos. O perigo é tão constante que milhões de pessoas vivem sob sua sombra. As encostas férteis do Merapi, formadas pela lava de antigas erupções, atraem agricultores há séculos. O solo é rico para o cultivo, mas também é uma armadilha mortal. Famílias inteiras arriscam suas vidas em troca da prosperidade que a montanha oferece. Ao longo da história, o Merapi já provocou milhares de mortes. Uma de suas erupções mais devastadoras ocorreu em 2010, quando uma série de explosões matou mais de 350 pessoas e obrigou à evacuação de centenas de milhares de moradores. A cidade de Yogyakarta, a poucos quilômetros de distância, vive constantemente em alerta. Além da destruição física, o Monte Merapi também é cercado de lendas e espiritualidade. Para os javaneses, ele é uma montanha sagrada, morada de espíritos protetores e deuses que precisam ser respeitados. Cerimônias e oferendas são realizadas regularmente para tentar aplacar sua fúria. O Monte Merapi é o exemplo perfeito de como a natureza pode ser ao mesmo tempo generosa e cruel. Ele oferece fertilidade e sustento, mas cobra um preço altíssimo em vidas e destruição. Um lembrete de que, diante da força dos vulcões, a humanidade continua sendo apenas uma visitante frágil. Fossa das Marianas. Oceano Pacífico. No coração do Oceano Pacífico existe um lugar tão profundo e misterioso que poucos ousaram explorá-lo. Estamos falando da Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra, com quase 11.000 metros de profundidade. Para se ter uma ideia, se o Monte Everest fosse colocado dentro dela, ainda assim ficaria submerso. A pressão nas profundezas da fossa é esmagadora, mais de 1000 vezes maior do que ao nível do mar. Qualquer submarino comum seria instantaneamente destruído. Pouquíssimos veículos especiais já conseguiram descer até lá, e as missões que conseguiram trouxeram imagens dignas de um mundo alienígena. A escuridão é total. A luz do sol não chega a essas profundidades, criando um ambiente sombrio e gelado, onde a vida precisou se adaptar de maneiras inimagináveis. Criaturas bizarras habitam esse reino das trevas. Peixes com dentes afiados e corpos translúcidos,
organismos bioluminescentes que brilham como lanternas vivas e formas de vida que lembram monstros de ficção científica. Mas o mistério não se resume à biologia. Muitos cientistas acreditam que a Fossa das Marianas pode abrigar espécies ainda desconhecidas, talvez até organismos capazes de revelar segredos sobre a origem da vida. O problema é que explorar esse abismo é quase impossível, devido às condições extremas. A Fossa das Marianas é perigosa não apenas por sua profundidade e pressão, mas porque nos lembra o quanto ainda ignoramos sobre o planeta em que vivemos. Mesmo com toda a tecnologia, grande parte dos oceanos continua sendo um território desconhecido, e a fossa é o maior símbolo desse mistério. Este é, sem dúvida, um dos lugares mais inóspitos da Terra. Um abismo que guarda segredos insondáveis e que talvez nunca sejam completamente revelados. O maior lembrete de que, por mais que exploremos, sempre existirão limites que nos desafiarão. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos lugares mais perigosos do planeta. Do calor sufocante do Vale da Morte às profundezas insondáveis da Fossa das Marianas, cada um desses locais revela uma verdade poderosa. A Terra é tão bela quanto mortal. Ela nos encanta com cenários incríveis, mas também nos lembra, a cada instante, da nossa fragilidade diante da natureza. E talvez essa seja a grande lição. Não precisamos desafiar vulcões ativos ou mares traiçoeiros para perceber que a vida é um presente precioso. Cada dia, cada escolha e cada lugar seguro onde colocamos os pés são motivos para gratidão. Mas também são convites para refletir. Até onde você teria coragem de ir? Qual desses lugares você ousaria visitar, mesmo sabendo dos riscos? Agora eu quero ouvir de você. Qual desses lugares mais perigosos você teria coragem de encarar? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. E não se esqueça, se este vídeo te surpreendeu, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Isso ajuda a nossa comunidade a crescer e nos motiva a trazer cada vez mais conteúdos como este. Afinal, o próximo vídeo pode revelar ainda mais mistérios e segredos do nosso mundo.